esse tema que a gente acabou organizando para o dia de hoje, que é poder pensar um pouco sobre tempos de isolamento social, o aprender, a criança e a família. Então, eu estou aqui com a Camila Vilela. Camila Vilela é nossa colega, é pedagoga, né, Camila? É psicóloga. Com orgulho. Camila foi pós-graduada em educação infantil, foi nossa aluna, com muito orgulho, lá no campus de Irecê. Camila é formadora de professora também. Eu costumo dizer que ela é uma estudiosa da infância, dos processos da aprendizagem, da infância. Enfim, a gente sempre vê Camila aí envolvida em cursos que a gente nem escutou falar. Camila aparece com curso. Enfim, Camila é dessas meninas, dessas pessoas curiosas, né? Acho que tem muito a ver com o que ela discute, com esse lugar da criança curiosa. Acho que Camila é, como dizem Régio, para uma criança potente, uma educadora, uma formadora potente. Né? Camila também é contadora de história. Acredito muito. Tem um canal e também tem um projeto chamado Toca da Lagarta. Bem-vinda, viu, Camila? Eu fiquei muito feliz com o convite. Boa tarde. Estou vendo assim o pessoal da pós, minhas colegas, amigas. Estou vendo a galera do grupo de brincadeiras, que é um grupo de professores do Brasil todo. Estou vendo o pessoal do grupo de estudo da Sem Linguagens. Então, assim, é um prazer enorme estar aqui hoje, dividindo com você e com Núbia esse espaço para debatermos, não, eu acredito eu, para pensarmos, compartilharmos um pouco dessa angústia e desse saber, de uma certa maneira, né? Para orientar, para ajudar, para ouvir, para sentir, para dizer que estamos, assim, todos aprendendo nesse momento, porque é novo para todo mundo, né? Ninguém nunca imaginou passar por isso. Mas estamos aqui. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Ô, delícia! Então, gente, esse momento é mais um momento, né, do nosso trabalho aqui com o projeto da Brinquedoteca. Nós temos um projeto aqui no campus de Irecê, do campus de Paulo Afonso, campus 8, na UNEB. Embora nós não estejamos tendo atividades regulares de ensino, mas nós estamos tendo várias atividades, né? Nós, os professores, estamos trabalhando mais do que nunca. E entre essas atividades que nós estamos fazendo, eu estou aqui agora, nessa live, né? Porque desde quando começou a pandemia, nosso projeto da Brinquedoteca, e eu quero aqui mandar um abraço para as meninas do projeto, Clara, Nilma, enfim, as meninas todas, a Tayla, Cecília, as meninas todas que trabalham conosco nesse projeto, e Esté, que é funcionária da Brinquedoteca e é uma menina que tem ajudado muito nas ações aqui da nossa Brinquedoteca. Então, nesse momento eu estou aqui, nós temos outros colegas que estão em outro trabalho, que é a professora Elília, a professora Edjane, que é coordenadora do nosso curso, o professor Carlos, o professor Eloy, Viviane, que estão agora fazendo uma discussão sobre TCC. Né? Então, na semana que vem, nós estaremos fazendo já, né, começando e dando continuidade ao mesmo tempo nas orientações do TCC. Então, eu queria começar essa live mandando um grande abraço aqui para a comunidade acadêmica de Paulo Afonso, né, os nossos estudantes, alguns já estão por aí, com certeza alguns dos nossos alunos que trabalham, inclusive, nesses tempos de pandemia, estão trabalhando. Na última live eu vi que eles viram muito depois, quando a gente deixou gravado, então, com certeza, os que não estão aqui, mais tarde, poderão acessar a live. A Camila disse uma coisa que é muito importante, né? Nós estamos num momento de grande efervescência, de muitas coisas para a gente poder pensar sobre educação, de um modo geral, e sobre educação de crianças, sobre os processos que envolvem a rede da primeira infância, né? Então, esse momento que a gente está pensando não é uma tentativa da gente dizer o que a gente vai dizer, se é certo, se é errado, mas é um esforço da gente poder entender que nós estamos todos no mesmo barco, ou não, mas nós estamos todos, né, de alguma forma, mexidos socialmente, nós estamos sendo o tempo todo convidados a refletir sobre esse momento. Então, é com muito prazer
que nós vamos começar essa live aqui hoje. Um abraço para a professora Suzana, que é a diretora do nosso campus, que também está nos acompanhando. Eu queria começar, hoje na última live, a gente fez uma brincadeira sobre que livros a gente lê em cada momento. E hoje nós pensamos, daqui a pouco o Núbia vai mostrar para a gente, mas nós vamos começar com a Camila. Nós nos desafiamos nessa live de hoje a iniciar trazendo um personagem de uma história. Então, eu queria que a Camila dissesse para nós, qual foi, Camila, o seu personagem? Que personagem veio contigo para essa live? Quando vocês falaram nessa ideia, assim, antes de mais nada, eu queria fazer um parêntese aqui. Eu vi ali que tinha entrado uma pessoa de Souza, que foi onde eu comecei o meu processo como educadora, né, como pedagoga de fato. E Tiburtino, um abraço para o Ação Colégio de Curso, que foi onde eu iniciei a minha vida de educadora de fato, né? Mas assim, eu escolhi uma menina. Ela não tem um nome no livro. Ela é chamada de A Menina. Ela é a personagem do livro de André Neves, Entre Nuvens. E é uma menina que acredita nela e na infância como um todo. Então, eu acredito que ela representa essa infância potente, essa infância que é capaz, essa infância que pode, basta que a gente a escute. Então, é ela que vai me acompanhar hoje. Muito bem, Camila. Trouxe a boneca e tudo, olha, gente. Ela vai ficar aqui comigo. Bem-vinda. E é desse livro aqui, ó. Entre Nuvens. Massa. Inventa é isso. Se nós vamos ser capazes, mesmo não perdendo um familiar, de repensar a nossa vida, de nos reinventar, ou se para alguns de nós vamos continuar a vida como se tivéssemos passado apenas uns dias dentro de casa, tá? Então, eu gostaria muito de acreditar que nós estamos nesse esforço, né? De pensar que um mundo novo é possível e ele é preciso. A gente tem as histórias das guerras, né? Pós-guerra, muitas coisas aconteceram. E aí eu quero trazer para passar a fala para a Camila o exemplo da abordagem de Regia Emília, né? Que Regia Emília é resultado de um pós-guerra. Quando tudo parecia perdido, a comunidade entende que é hora de refazer uma educação. Era preciso recomeçar a história naquele lugar pela educação. E não era qualquer educação, né? Era pensar uma educação que enxergasse as crianças em sua potência. E hoje a gente tem essa referência para pensar o mundo. Então, quando a gente pensa em conversar sobre essa live, crianças em tempos de isolamento social, nós precisamos pensar de que criança nós estamos falando e de que famílias nós estamos falando, né? Então, as crianças estão em casa, muito de nós fomos surpreendidos porque a grande maioria, uma parte da sociedade, a gente pode dizer assim, as crianças passam pouco tempo com seus familiares. Essas crianças passam, muitas vezes, mais tempo nas escolas do que em suas próprias casas. E nós somos surpreendidos, né? Nós somos surpreendidos porque nós agora estamos vivendo um tempo que nós precisamos ficar com as crianças em casa. E aí uma coisa que a gente tem sempre discutido no projeto da Brinquedoteca é que nós não estamos falando de um contexto familiar onde as crianças tinham, há bem pouco tempo atrás, um grupo de pessoas naquela mesma família para poder interagir, compartilhar, viver. Nós estamos falando, no Brasil, né, os dados de 2018 da ONU, a taxa de fecundidade é de 1. Então, essas crianças estão sozinhas em suas casas, né? Então, existe uma parcela da população que tem
outras crianças, mas a grande maioria, isso é um dado da ONU 2017, nos diz que a grande maioria das crianças vive em contextos familiares de 3 pessoas por família, que é um dado do PNAD, aqui do DGE de 2019. Então, as famílias brasileiras hoje têm uma média de 3,1 pessoas, a quantidade média de pessoas por domicílio em nossas casas. Então, a gente fica se perguntando o que pensar nesse momento para a gente poder pensar sobre como que as infâncias estão acontecendo nesse período de isolamento social. Não é isso, Camila? Vamos pensar? Vamos lá. Você tocou na questão realmente de uma educação que hoje é tida como referência, não é? Que é a educação de Reggio Emília, que veio de um pós-guerra, de um país praticamente dizimado, destruído, de uma referência da educação que iniciou-se com famílias, que juntou os cacos daquela guerra, não é? Vendeu e construiu escola com suas próprias mãos. Um pedagogo, um educador foi lá, percebeu e viu a potência daquilo ali, e eles travaram uma luta de fato com a própria igreja, que era detentora do monopólio da educação, e queria uma educação diferente. Mas foi algo que estava fora e fez com que um grupo de famílias reagissem e fizessem uma nova maneira de educar crianças pequenas. Nesse contexto, temos hoje o que é essa referência dessa abordagem que inspira, não é, educadores do mundo todo. E aí você traz, assim, essa questão do corona, Camila, do Covid-19. Realmente, vamos falar que a gente está no período de guerra, não é? Contra algo que não vem. A escola tem que se reinventar, as famílias foram pegas de surpresa, porque é uma geração que poucos tiveram essa oportunidade de ficar o dia todo com essas crianças e agora estão tendo que ficar com as crianças. Mesmo algum da família que vai, que sai, que continue trabalhando, mas a maioria está tendo contato com essas crianças o dia todo. Uma oportunidade, de uma certa maneira, da gente enxergar, pensar na infância ou nas infâncias, né? Do que é o aprender, de que criança nós estamos falando, como você colocou, né? A criança que eu sempre coloco, que eu sempre falo, independente da situação socioeconômica, é aquela criança potente, que tem voz, que precisa ter vez, que tem um pensamento, produtora de cultura, cultura social, cultura como um todo, que depende da família, mas também que faz parte dessa família. Então é desse lugar de criança que a gente fala, de uma certa maneira. Claro que a gente tem contextos sociais que colocam essas infâncias numa diversidade, mas a criança, ela tem potência, seja ela de qual infância estejamos falando. Ok, estamos ouvindo bem, Amanda, que bom. Então, Camila, eu penso que quando a gente fala sobre tempo de isolamento social, a gente está vendo aí, tem a Luísio, Vera, né, que estão aí, Joel em Portugal, Sara, e a gente sabe o quanto que a escola, a educação, né, e os professores de educação infantil não estão fora disso, é como nós estamos, né, nesse período de isolamento social, com uma carga social de cobranças, né, do tempo da escola. E a gente tem escutado, inclusive, uma frase que diz assim, a aprendizagem não pode parar. E a gente quer aqui hoje afirmar, né, a importância da escola, da vida em contextos públicos, né, quanto que a gente entende que a instituição de educação infantil é um espaço potente para a vida coletiva das crianças. Porém, quando a gente ouve essa frase que a aprendizagem não pode parar, no primeiro momento a gente começa a refletir, né, que essa frase pode ter vários sentidos. É que muitas vezes a gente pode estar dizendo assim, tem as vivências nas escolas, né,
tudo que circula na escola, tudo que se aprende na escola, que tudo para nós é conteúdo, porque na escola de educação infantil está cheio de conteúdo. Muitas pessoas acham que na escola de educação infantil não tem conteúdo e muito conteúdo. E essa frase pode ter vários sentidos, né? Então, nós queríamos puxar aqui para o sentido para dizer, né, o que a gente entende por aprender na infância, né? O fato da criança não estar indo para a escola deixa, né, a criança para de aprender. Isso é uma coisa que nós queremos refletir aqui hoje, né? No sentido da aprendizagem mais amplo, para a gente poder pensar que, para além da pandemia, nós estamos num momento muito ímpar para nós, né? Nós estamos com um contexto, a gente está acompanhando as famílias, nós temos uma parcela de grupos de crianças, porque quando a gente está falando de crianças, a gente está sempre chamando a atenção para poder pensar de quais crianças nós estamos falando. Né? Nós estamos falando das crianças das classes médias, nós estamos falando das crianças das classes menos favorecidas. Como que esses grupos de crianças podem estar nesse momento? E para além do podem, nós estamos numa rede de conversa com outros colegas que atuam tanto em contexto com crianças menos favorecidas, como de crianças mais favorecidas. E a gente tem, de alguma forma, um feedback desse momento. Então, a gente tem um contexto que é assim: algumas famílias demandando que a escola mande atividade para casa. Nós temos um outro contexto de pais dizendo do desafio de poder fazer isso em casa. Crianças estressadas, algumas mães mandam mensagem para mim falando do desafio que tem vivido para poder fazer isso. E aí, a gente vai pensando, né, se a escola está sendo levada para casa ou a gente está podendo pensar que existe um espaço do diálogo da família e da escola, né, que não é a presença do conteúdo a partir do computador, não que o computador não seja bem-vindo, ele é, o WhatsApp eu acho que todas essas redes, porque elas fazem parte da nossa vida em sociedade, né? Eu hoje estava pensando aqui sobre isso, sobre os diferentes grupos sociais, e me lembrei um dia, eu acordei cedo, aqui em Paulo Afonso, a gente vê muito os catadores de lixo, tipo 5, 6 horas da manhã, eles vão recolhendo o material reciclável, né? E vinha uma senhora com um bebê de mais ou menos 1 ano e meio, sentada ao lado dela numa carroça, com um cavalo puxando, e a senhora ia com o celular na mão e o cavalo puxando e ela com o celular, né? Então, às vezes a gente fica falando, inclusive, as crianças de tal contexto não têm acesso, e de fato, né? A gente, inclusive, esse é um momento muito oportuno para a gente poder pensar como que nós estamos enxergando os grupos de crianças com os quais nós trabalhamos. O que eles têm acesso, o que eles não têm acesso, o que eles fazem quando não estão na escola, porque é preciso a gente conhecer mais a fundo essa criança, né? Então, a gente vai poder pensar aqui hoje, nós gostaríamos muito de falar sobre aprender na infância como um processo que é próprio do estar vivo, do nosso movimento, né? Enquanto a gente está vivendo, a gente está aprendendo. Mas nós gostaríamos de falar algumas coisas sobre a aprendizagem na primeira infância e nesse contexto de isolamento social, família versus criança na escola. Vamos lá, Camila? Vamos lá. Primeiro, assim, a gente tem que partir do preceito do que seja aprendizagem, não é? O que é aprender? A criança pequena, o currículo da criança pequena é a própria vida, não é? Até mesmo na escola. O conteúdo emerge do sujeito, não é? Os campos de experiência estão aí para isso, né? Nos validam nessa frase. O conteúdo nasce do sujeito. Então, a criança pequena, o conteúdo é a própria vida. Partindo disso aí, vamos para casa. Não é? Qual a diferença da experiência da criança na cultura da criança na escola? Né? Onde a mediação do adulto vai causar uma mudança, um impacto. E aquela experiência, aquela vivência se torna experiência. Né? E aí, aprendizagem.
em casa, não é? Você falou da questão das crianças de vários contextos sociais e falou e deu o exemplo da mãe com o cavalo e a criança. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom? Do cavalo e a criança. E aí me vem a imagem, me vem à mente o documentário Começo da Vida, onde aquele economista e aquele cientista, né, falando justamente da diferença da criança de 0 a 4 anos, de um contexto social de classe média e de uma criança num contexto social de pobreza. E até os 4 anos de idade, essa criança tinha um decréscimo, de um déficit de em torno de 10 milhões de palavras, diálogo. E a gente sabe que palavra, aquilo gera pensamento. Pensamento gera pensamento e gera metacognição, aprendizagem, refinamento do pensamento. Mas hoje eu pergunto, as crianças também de classe média hoje têm acesso a esse diálogo? Também não tem. Não são todas as famílias que têm essa preocupação. Como há famílias que cobram as atividades e há aquelas famílias que entendem que esse contexto do cotidiano é fonte rica de aprendizagem. Uma questão que me preocupa na infância é a angústia dessa criança, que não consegue elaborar claramente o contexto em que ela está, a percepção que ela está diante de tudo, e tendo em alguns momentos que dar conta de uma atividade que sua mãe ou quem está tomando conta não consegue, não porque não tem o conhecimento, às vezes sim por não ter o conhecimento, mas às vezes porque também não ter esse conhecimento mais específico de como mediar essa vivência para transformá-la em experiência, que é a função da escola. Mas o aprender pela vida cotidiana, dentro de casa, é uma oportunidade de fazer com que crie-se uma liga entre família e criança. Então, pequenas atividades do dia a dia é fonte de aprendizagem. Clara, rica, potente. Ler com e para uma criança é fonte de aprendizagem rica e potente. Estar diante de uma situação dessa é uma oportunidade de a gente ouvir a criança. E aí, os professores e educadores que estão nesse contexto de ter que orientar, nesse momento mais importante é a escola estar dando essa orientação, esse acolhimento a essa família de como lidar, de como ouvir, de como ver essa criança. Porque esse é o momento, de fato, da sociedade como um todo se reinventar, não só a escola. Porque ninguém vai sair o mesmo desse isolamento. A escola não será mais a mesma, as crianças não serão mais as mesmas e as famílias também não serão mais as mesmas. E aí, qual o papel da escola nisso aí? É a escola da atividade, que de uma certa maneira ingere sobre essa família, ou é a escola de perceber que o momento é estar com essa família, de apoiar e de acolher, de tentar ouvir qual é a demanda principal dessas crianças e dessas famílias, porque são demandas diversas. E a gente está tentando nivelar todo mundo. A gente está tentando botar todo mundo dentro da mesma situação. EAD, atividade, como se todo mundo tivesse acesso à internet, como se todo mundo tivesse o tempo e o conhecimento para fazer essa mediação escola, criança, porque a escola está vindo para dentro de casa. E é o papel realmente da escola nesse momento ir para dentro de casa? A gente tem que entender mais qual é, de fato, a demanda dessa criança, dessa família. Né? De que aprendizagem nós estamos falando? Né? Eu aprender que conteúdo, se o próprio documento diz que o conteúdo emerge do sujeito, daquele contexto real em que a criança está inserida. E dentro desse conteúdo é que a gente tira os objetivos, que tira o que a gente quiser tirar.
De que lugar nós estamos falando enquanto seres humanos, não só educadores? Então, Camila, é muito interessante eu pensar isso, né? Eu me lembro quando eu trabalhava numa escola de educação infantil, como que as crianças de 2, de 3 anos, quando nos encontram na rua, quanto elas se espantam ao nos ver. É como se a professora, que só existisse na escola, não fosse só da escola. A criança é um ser muito potente, ela tem uma percepção de mundo e, à medida que ela vai construindo essa visão de mundo, ela vai interagindo. Então, é preciso a gente lembrar que nesse período de isolamento social, as crianças, que podem estar, inclusive, se divertindo muito, fazendo tantas outras coisas, teve um corte na rotina dessas crianças, né? De repente, a professora, a escola, os funcionários dessa escola, que faziam parte do cotidiano dessa escola, deixaram de fazer parte da vida dessas crianças, né? Então, desde o começo, eu dizia muito, num momento que nós estivemos juntas, numa videoconferência com algumas colegas aí do Fórum de Educação Infantil, de que é muito preocupante muitas coisas que estão acontecendo nesse momento, mas nós não vamos conversar aqui especificamente, que demandaria mais tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente lembrar que, para mim, não é mandar ou não mandar, mas a gente compreender qual é o lugar desses sujeitos que fazem a escola na vida da criança. Essa rede de diálogo da primeira infância. Como que nós, no diálogo com as famílias, podemos pensar a criança na sociedade, as vivências e as experiências. Não é possível levar a escola para dentro de casa, porque a escola, ela é uma escola, ela é um espaço, aí eu não estou dizendo de espaço físico, porque pode ter até escola que seja ao ar livre, né? Esse lugar, um contexto de vida pública, onde as crianças se encontram com outros sujeitos que não fazem parte do seu grupo familiar, né? Essa escola, que também tem uma série de materiais que favorece a imersão dessas vivências, das curiosidades, das questões que nascem dessas experiências, ou que deveriam nascer das experiências das crianças, tem máquina, tem celular, tem computador, na grande maioria não tem nada disso, enfim, mas houve um corte. Então, como que nós, os educadores desse momento, e as famílias, estamos compreendendo? Então, eu tenho dito assim, né? Esse é um momento muito rico para a gente poder ajudar a sociedade a poder pensar a escola de educação infantil, né? Eu ouvi alguém dizendo que uma pessoa disse assim, a escola de educação infantil, vou tirar meu filho em tempo de pandemia, porque manda um coelhinho para pintar. E aí, a gente vê que nesse momento emerge uma série de coisas. A sociedade não compreende qual a importância da coletiva. Tá todo mundo ouvindo? Deu uma pausada aqui. Tá ouvindo, Camila? Ok, mas tá ouvindo agora? Ok, então, é preciso a gente poder pensar, né, que a mãe não é professora, o pai, ele não é professor. E nós, os profissionais de educação infantil, que não somos tias, nós não somos tias, somos profissionais de educação, essa é uma conquista histórica, nós temos saberes específicos para poder pensar a educação em contextos coletivos, em contextos públicos. E aí, quando eu digo público, da vida pública, eu não estou dizendo da vida em instituições públicas, a vida pública que é do âmbito privado, que é o âmbito que é da família, que é restrito à vida das crianças. Então, é muito importante que a gente vá pensando esse diálogo nesse momento, para a gente não achar que o simples fato de mandar um monte de tarefa para casa tá fazendo diálogo com a criança. Porque isso pode, inclusive, criar, neste momento, uma aversão a um lugar que é rico e potente, que são as experiências que as crianças poderiam viver nas instituições de educação infantil. Então, sem dúvida, corre para a Camila aprender
não para nunca. Existem coisas que as crianças vão aprender em contextos públicos, socialização, respeito ao outro, a tolerância, a convivência com a diferença, é na escola, né? Não é na vida privada. É por isso que a gente não acredita, mesmo que nós tivéssemos a melhor tecnologia, a melhor conexão, nós jamais iríamos defender a educação infantil EAD. Porque a gente entende que esse espaço é um espaço de vida, é um espaço onde é possível viver a infância de forma intensa, de forma qualificada, no sentido de ter adultos profissionais, diferentes profissionais, num esforço de pensar possibilidade para que essa infância seja rica. E aí, Camila, a gente pensou aqui um pouquinho, né, de como que a gente pode ir tentando pensar sobre esses processos de aprendizagens que ocorrem fora do ambiente da escola, né? Alguém pontuou aí, né, que a aprendizagem, Milena colocou aí, como os professores estão estressados. Eu imagino, Camila, apesar de algumas pessoas, Milena, de algumas pessoas estarem achando que os professores estão em suas casas, essas pessoas esquecem que os professores são pessoas que também estão vivendo esse processo que todo mundo está vivendo, preso com filhos, com a demanda, e tem muitos professores com uma carga muito pesada nesse momento, né? Então, a gente precisa tentar, nesse diálogo, encontrar caminhos, no meu entendimento, para essa rede de proteção para a primeira infância, né? E aí eu tenho me desafiado a pensar como que estão as crianças menos favorecidas? As mães, os pais dessas crianças, ou até que as crianças que não têm pais, não têm mães, não estão contando com a escola para protegê-las nesse momento. A escola como espaço de vida coletiva. Então, está sendo difícil a gente poder pensar isso agora, né? O que a gente está enxergando da vida dessas crianças, que nós estamos falando das crianças classes favorecidas, que, queira ou não, tem um ambiente que favorece, né? Embora a gente também tem crianças em espaços que a gente acha que é menos favoráveis e que, às vezes, as experiências são muito mais ricas do que as crianças das classes mais favorecidas. Então, Camila, vamos ajudar a pensar aí em alguns pontos, né? Em alguns aspectos de como o que a gente pode estar pensando hoje a criança em casa, né? O que a gente pode estar lembrando a família da importância que é prestar atenção nas crianças nesse contexto de isolamento social e físico. Bem, se você me perguntar qual o maior objetivo da educação infantil, se eu pudesse escolher apenas um objetivo, eu lhe diria construção da autonomia. Então, a criança pequena, ela não tem autonomia. Ela precisa de uma heteronomia, algo de fora, para que a regule. Então, você falou uma coisa muito importante. Houve uma quebra brusca na rotina. Então, a criança perdeu a rotina. Ela dormia, ela acordava, se ela estudasse de manhã, ela passasse o dia todo na creche, ela iria para aquele lugar onde ela teria todo o segmento do seu dia e ao final do dia ela retornaria para casa. E do dia para a noite, porque foi do dia para a noite, foi-se tirado, quebrou. Então, os educadores, nesse momento, precisam dar esse amparo às famílias, a construir com os pais. Não é que a escola vai dizer o que aquela família tem que fazer, mas precisa sensibilizar a família, porque nós sabemos que nós temos diversos tipos de família. Temos aquelas famílias que compreendem e temos aquelas famílias que não compreendem. E a gente precisa sensibilizá-los para que eles compreendam a importância não de se ter a rotina da escola, mas que a criança tenha essa ajuda na rotina, para que ela internalize e aí continue o seu processo de construção de autonomia. E para essa construção de autonomia, o que aqui em casa pode ser feito? Brincadeira, jogo simbólico,
né? Eu tomo muito ganho nesse momento, quando a gente vai falar da criança que não tem tanto poder Camila, aquisitivo. já vai, falta só 24